Hoje os mercados estressaram no mundo inteiro com queda forte das bolsas e um dos motivos é o debate em torno do teto de dívida dos Estados Unidos e o potencial calote do Tesouro Americano. Sim, é isso mesmo, então vamos falar sobre o que está acontecendo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Antes de entrar no assunto de hoje, que sim, os mercados estressaram, bolsas desabaram, Bovespa mais de 3%, eu quero renovar o convite que eu fiz para o Urrich Connection, a segunda temporada, que vai ao ar do dia 18 a 21 de outubro, link aqui na descrição do vídeo, trarei convidados mais que especiais, que não costumam aparecer aí nas redes, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, então se inscrevam pelo link aqui abaixo. Agora sim, vamos falar do conteúdo de hoje, e eu quero primeiro retomar aquele escândalo dos diretores do Fed comprando ações, operando no mercado, alguns dos ativos que o próprio Fed estava comprando num conflito absurdo, insider trading, front running, assim, é realmente escandaloso, vergonhoso, até me impressiona como a mídia não tratou mais esse assunto da forma que é uma promiscuidade absurda dos membros da autoridade monetária da moeda de reserva do planeta. Mas, realmente, como isso tá na cara que é inadmissível, no dia de ontem veio a notícia de que o Eric Rosengren, presidente do Fed de Boston, pediu demissão ou antecipou a sua aposentadoria, que seria no ano que vem, e justificou com problemas de saúde. Ok, acho que pode ser, enfim. E o outro também que anunciou a sua demissão foi o Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas, e no comunicado, que assim, mostra como eles não entenderam o problema que eles estão lidando, porque realmente parece que isso, ok, aconteceu e não tem problema. Deixa eu botar aqui, então, o statement, a declaração do Kaplan, e eu apenas vou ler esse trecho, que é o que importa, onde ele diz o seguinte: infelizmente, o foco recente nas minhas divulgações financeiras corre o risco de se tornar uma distração para a execução do trabalho vital do Federal Reserve. Por esta razão, eu decidi me aposentar como presidente e CEO do Federal Reserve de Dallas. Ele não entendeu que assim, o problema não é que... Para ele, o problema é que houve a revelação que o mercado está se prendendo a isso. E não que o problema é que ele jamais deveria estar operando assim, que é realmente uma imoralidade esse tipo de atitude. Mas enfim, e aí tivemos também no dia de hoje, aí num testemunho do Jerome Powell e da Janet Yellen no Senado americano, no Banking Committee, que é o comitê bancário. Deixa eu botar essa breve fala do Powell, porque ele foi perguntado sobre esse escândalo, e aí depois volta para mim. Então, vamos lá. Our need to sustain the public's trust is the essence of our work. We want them public to understand that we're working for all Americans, so we don't like to be having these concerns raised. It's really something that's very, very concerning. So as soon as I learned of it, I directed our staff to undertake a review of our practices. We've had in place a set of practices around investments and trading and disclosure that seems to have worked for a long time, only it's clearly, it's really not working now. And we understand now that we need to modify our practices, and we're in the process of creating ideas and recommendations for that. That's one thing that we're doing. We're also looking carefully at the trading that was done to make sure that it's in compliance with our rules and with the law. Então aí temos o Jerome Powell se explicando aí que eles estão realmente revendo as questões, as práticas dos membros do Fed, etc. Só que uma coisa, ele também está incluído nesses possíveis funcionários do Fed que operaram o mercado e se beneficiaram das ações, das suas próprias ações. Enfim, mas apenas para mostrar que realmente isso é um problema que está no radar de todo mundo. Mas deixa eu falar agora então sobre a reação dos mercados hoje, que tivemos uma queda forte na bolsa, tivemos queda assim, em vários ativos, tivemos... Petróleo teve uma subida forte, depois caiu, mas o principal movimento que ajudou a derrubar as bolsas foi a escalada do Treasury de 10 anos. Aqui temos, deixa eu até botar em tela cheia, botar aqui os últimos 3 meses,
O Treasury, que saiu aqui em setembro, do dia 22, estava 1,30% e agora está ali, rompeu 1,40, rompeu 1,50 e no dia de hoje, 28 de setembro, terça-feira, chegou a bater hoje 1,56%. Foi a máxima, aliás, a máxima do dia foi 1,54, que é o que está agora. Mas, claro, aliás, foi um pouco mais, é 1,56. E o que explica essa alta do Treasury, que se a gente botar aqui, deixa eu botar um ano, tá novamente indo lá testar novamente o nível de 2, o que pode ser um problema para o mercado como um todo, e isso precipitar uma ação mais enérgica do Fed, o que a gente já está cansado de saber. Mas qual é uma das explicações dessa elevação do título de 10 anos, do rendimento? Uma delas é que o Fed pode estar aí se preparando para remover os estímulos, e isso está jogando para cima. É também uma possível explicação, e eu concordo com ela. Mas o outro fator é todo esse debate em torno da elevação ou não do teto de dívida dos Estados Unidos. E até aqui eu preciso dar um passo atrás para explicar o que é o tal do teto de dívida. Quem quiser saber, aqui tem a Wikipedia, que é bem completo, mas esse artifício legal foi instalado pela primeira vez lá em 1917, depois ele foi mudando, e aí a partir de 39 passou a ser um limite na dívida total emitida pelo Tesouro americano. Então há um limite. E a partir de 41 foi remodelado, e o limite naquela época, 1941, era de 65 bilhões de dólares. Esse era o limite máximo. Para ter uma ideia de onde nós chegamos, vejamos aqui desde 1970 a dívida lá americana em 324 bilhões de dólares e agora estamos em 28,5 trilhões de dólares, quase chegando em 30. E é claro, aí a pergunta, mas aquele teto não era de 65 bilhões, como é que já estamos em 28 trilhões? Porque, claro, ano após ano, o teto vai sendo elevado ou suspenso, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma questão partidária, é apenas os republicanos, os democratas, são os dois. Aqui tem as elevações do teto da dívida, em várias administrações, sendo presidente republicano, o Congresso... o Congresso não sendo controlado por nenhuma das casas, enfim, temos todas as situações possíveis e sempre o teto foi elevado. E toda vez que isso acontece, sempre surge o debate e aquela discussão, e diz, não podemos elevar o teto, e fica quase que até o último minuto, quando não dá mais para esperar, e eles finalmente vão subir o teto. E eu não tenho dúvida que dessa vez não vai ser diferente. Mas claro, como a data está se aproximando, isso tem consequências imediatas para o Tesouro americano, que eu já vou mencionar, eles vão jogando com todas as cartas até o último momento, e se isso não acontece, se a elevação não ocorre até uma certa data, que é ao redor de 15, 18 de outubro, os Estados Unidos realmente podem configurar um calote da dívida pública americana. Coisa que a Janet Yellen disse que isso seria a primeira vez que aconteceria na história dos Estados Unidos, se a gente desconsiderar que lá em 1971, o fim do acordo de Bretton Woods e o anúncio do fim da conversibilidade do dólar em ouro pelo Nixon, se a gente ignorar que isso não foi um calote. Mas claro que aquilo foi um calote americano. Mas dos títulos de dívidas emitidos pelo Tesouro, esse realmente seria o primeiro que aconteceria. E por que isso? Porque como os Estados Unidos têm um colchão de liquidez que é a conta dos estados, deixa eu até botar esse colchão de liquidez aqui na tela, que é a Treasury General Account, que é exatamente a mesma coisa que a conta única do Tesouro no Brasil, que é a conta corrente do Fed que fica depositada, do Tesouro, que fica depositada no Federal Reserve. E aqui temos a TGA, Treasury General Account, que até 2008 eles mantinham um saldo quase mínimo, porque não tinha tanto problema de déficits tão elevados, e era relativamente tranquilo emitir nova dívida para pagar despesa e para pagar a dívida que estava vencendo ou o juro da dívida. Mas a partir de 2008 começaram a operar com um nível de reservas ou um colchão de liquidez muito maior. A ponto de em 2020, com a pandemia, houve uma emissão brutal de dívida naquele momento e a TGA bateu o recorde e chegou a quase 2 trilhões. Só que agora, quando o governo começou a gastar, essa TGA novamente está chegando nas mínimas e chegou a bater. Deixa eu até botar aqui mais perto, aqui, ó, vamos lá, botar agora esse momento.
Ó, chegou ali em setembro em 200 bilhões. E o argumento da Janet Yellen é que caso isso não aconteça, a elevação do teto, o Tesouro pode ficar sem esse colchão de liquidez, pode se esgotar, pode ir a zero lá pelo dia 18 de outubro. Porque, claro, os Estados Unidos eles têm não apenas o seu déficit, que é tudo que eles recebem de impostos, que entra nessa conta, e tudo que eles pagam, os desembolsos, que sai dessa mesma conta, e a gente pode ver que o déficit americano tem sido muito elevado, deixa eu botar aqui, déficit fiscal, vejam que realmente tem sido na ordem ali de 170 bilhões por mês, um pouco mais, um pouco menos, mas é uma conta grande. Mas aqui é apenas o déficit, que não considera a amortização dos títulos que estão vencendo, ou seja, o repagamento, o resgate do principal. E se considerar tudo isso, claro que 200 bilhões que tem na conta agora é nada para a montanha de dívida que o Fed emitiu que está vencendo no curto prazo. Por isso, a Janet Yellen diz que se não for elevado o teto até o dia 18, isso pode ter consequências catastróficas. Até deixa eu botar, porque isso é a palavra dela, não é minha, deixa eu botar essa fala dela que foi também no mesmo testemunho de hoje do Powell e da Yellen no Congresso americano, no Senado. Então deixa eu botar aqui e volta para mim depois. I want to see that the debt ceiling is raised. As I've said, I believe it would be catastrophic not to do so, but I equally believe that deficits have been run under both Democratic and Republican administrations. It's important to recognize that, and that means that paying the bills for those deficits is a shared responsibility, and it should not be the responsibility I agree with of any that. one part. Very eloquently put. Então aí a Janet Yellen dizendo que vai ser catastrófico se não elevarem o teto da dívida. O que até, deixa eu fazer um parênteses, porque isso até é meio curioso, né? Porque normalmente seria o contrário. Uma nação que não para de se endividar, é isso que seria catastrófico. E embora eles sempre falem, como ela falou, não, o déficit é um problema, a gente tem que controlar e tal, e eu concordo com ela, isso é uma questão de ambas as casas, é o Tesouro americano, não é apenas republicano ou democratas, mas uma nação que não para de se endividar, é isso que deveria ser considerado catastrófico. Mas hoje a gente vive num mundo bizarro, onde os países e os Estados Unidos têm que se endividar cada vez mais, e a impossibilidade de emitir cada vez mais dívida é o que configura hoje uma catástrofe. Mas, enfim. E é claro, a gente está vendo o mercado já precificando isso nos títulos de mais curto prazo, e aqui eu coloco a curva de juros bem curta dos títulos do Tesouro Americano, chamados Treasury Bills, que ali perto do dia 15 e 18 de outubro já está mostrando ali uma elevação de juros considerável relacionado ao restante da curva. Ainda é muito pouco, mas mostra como tem algum nível de estresse ali que o mercado está antevendo. E aí temos aqui na casa de apostas, o que o mercado está pensando aqui, ó. Essa é o site Predicted, que é bem interessante, onde pode apostar no resultado de alguns eventos, onde primeiro aqui eles aqui ó, será que o limite da dívida vai ser elevado até o dia 1º de outubro, que é sexta-feira agora? A maior parte acha que não, 98 cents e apenas 2 cents yes. Agora o contrário aqui, o limite da dívida será aumentado ao redor do dia 15 de outubro, aí a maior parte agora está achando que sim até esse momento. Então, claro, não temos certeza sobre o que vai acontecer até lá, mas isso é um fator que vai continuar gerando turbulência e pode haver turbulência até lá. Eu não imagino que eles vão deixar de elevar o teto e fazer com que o governo americano, o Tesouro, não honre alguns títulos de dívida, o que configuraria um calote oficial. Ainda que temporário, eu não acho que é isso que vai acontecer, mas até o último momento vai ser esse drama, vai ser discussão, então se preparem, porque isso pode mais um fator no mundo hoje para jogar essa volatilidade nos mercados globais. Mas enfim, era isso que eu queria falar sobre, isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Então, atualizar sobre os mercados, o teto da dívida americana, como isso está tendo um papel importante. E espero que tenham gostado e volto no próximo vídeo. Valeu! E como sempre, e eu digo como sempre, vou colocar os links que eu mencionei aqui. Tem alguns links bacanas e acho que é isso, né? Leiam depois ali
a declaração do Robert Kaplan pedindo demissão do Fed. É vergonhoso.